Esse vídeo tem um formato um pouco diferente dos outros, porque o objetivo é falar sobre as regras dos programas e afiliados dentro de apostas esportivas, cassino e poker. Esse é um mercado que está crescendo bastante e que tem algumas peculiaridades se comparados com outros programas de afiliados. O primeiro deles é que oferece mais de um modelo de comissionamento, então normalmente inclui Revenue Share e CPA. E quem pensa no longo prazo, quer ganhar dinheiro no longo prazo, o modelo de Revenue Share é uma excelente alternativa. O motivo desse vídeo é porque eu recebi vários comentários aqui no próprio YouTube, Instagram, de alunos do curso também, falando que perderam conta de afiliado, foram bloqueados nos programas de afiliados. E em geral eu percebo que tem alguns motivos para isso acontecer. E é principalmente a desinformação, ou seja, não conhecer as regras do programa de afiliados. É óbvio que cada programa de afiliados tem a sua própria regra específica, e aqui eu vou trazer, na verdade, as regras mais gerais dentro desse mercado. Então, em geral, os programas de afiliados dentro desse mercado têm algumas regras que eles usam como padrão. E eu vou mostrar quais são essas regras para você evitar ter problema. Além disso, eu também vou te mostrar algumas boas práticas que você deve seguir para evitar ter problema de conta bloqueada, perder comissões ou não receber comissões como afiliado. Ou seja, você vai fazer a divulgação, gasta tempo, gasta dinheiro, vê o resultado aparecendo lá no seu painel de afiliado e chega na hora de sacar, você não tem direito a receber porque não seguiu as regras. Então, por isso, peço que você acompanhe esse vídeo. E se você tiver alguma dúvida específica, é só deixar nos comentários e sempre que possível eu vou responder. Para iniciar aqui a apresentação de regras de programas e afiliados de casas de aposta, cassino e poker, vou trazer aqui uma listagem do que normalmente não pode. Normalmente porque alguns programas de afiliados têm alguns diferenciais, têm regras específicas, mas o que eu vou trazer aqui se aplica para a maior parte dos programas afiliados dentro desse mercado. Primeira coisa, divulgar para pessoas do mesmo grupo familiar não pode. Ou seja, vamos supor que você mora com sua família, pai, mãe, irmão. Para facilitar a sua indicação, você resolve cadastrar essas pessoas ou indicar essas pessoas. Então, normalmente, programa de afiliados dentro desse mercado, as casas de apostas, cassino e poker, eles não permitem que o afiliado faça a indicação de pessoas do mesmo grupo familiar. Pode parecer estranho, porque querendo ou não, é uma pessoa que também quer apostar ou que quer movimentar a conta, mas o que acontece é que a maioria das pessoas que fazem isso, indicam pessoas dentro do grupo familiar, elas querem simplesmente ganhar aquele valor pela indicação e depois a conta é abandonada. Os programas de afiliados de casas de apostas acabaram adotando como padrão proibir a indicação de pessoas dentro do mesmo grupo familiar. E como o programa de afiliados identifica isso? Normalmente o programa de afiliados ele rastreia o endereço IP, a máquina utilizada para fazer o cadastro, e diversas outras informações para fazer esse cruzamento de dados. E aí eles vão perceber que você está indicando pessoas que estão aí no mesmo grupo familiar ou que convivem aí na mesma residência. Então essa é uma prática proibida no geral pelos programas de afiliados, então o ideal é evitar esse tipo de cadastro. O que também não pode é oferecer incentivos pelo cadastro, ou seja, faz o cadastro aí que eu vou te pagar o primeiro depósito, sei lá, vou te dar um valor aí para você começar a apostar. Esse tipo de incentivo também não é permitido, porque querendo ou não, quando você oferece um incentivo para a pessoa, ela vai fazer simplesmente para receber esse incentivo e depois a conta ela fica abandonada. Isso querendo ou não, para casa de aposta, não é nem um pouco legal você indicar um apostador vai fazer o cadastro simplesmente para receber o incentivo, porque vai virar uma conta fantasma. A longo prazo ela vai ficar abandonada e não vai gerar mais nenhum retorno para a casa de apostas. Por isso, também é uma prática normalmente proibida. Seguindo aqui, sorteios para incentivar o cadastro. É basicamente a mesma ideia da proibição anterior. E se você fizer sorteio, a maioria das pessoas vai se cadastrar para ter alguma chance de ganhar e depois que o sorteio acaba, a conta ela é abandonada, vai se tornar um apostador fantasma, uma conta fantasma. Então é outra prática que a maior parte dos programas de afiliados dentro do nicho de apostas esportivas, cassino e poker acabam proibindo. Dando sequência, oferecer qualquer tipo de recompensa. Ou seja, vou te pagar, sei lá, R$100 para você se cadastrar e fazer o primeiro depósito. Aqui a única exceção é o bônus.
tá? O bônus é oferecido pelas próprias casas de apostas, então na verdade não é uma recompensa que o afiliado está oferecendo, e sim a casa de aposta. Então essa é a única exceção que você pode utilizar para incentivar o cadastro. Ou seja, pede para a pessoa fazer o cadastro e como recompensa ela vai poder aí dobrar o valor do depósito através do bônus que a própria casa de apostas oferece. Outra prática proibida é fazer o cadastro pelo usuário. Eu vejo que alguns afiliados eles querem garantir a indicação, então eles assumem essa etapa de cadastro, depois passam a informação para o apostador continuar a movimentação. O problema é que quando você faz isso, todos os cadastros partem do mesmo endereço IP, da mesma rede internet e do mesmo dispositivo. Para o programa de afiliados, isso está parecendo mais um cadastro fraudulento ou apenas um cadastro para você cumprir os critérios. E alguns programas de afiliados eles têm aquele critério de FTDs, ou seja, você tem que indicar um número mínimo de apostadores para poder fazer a primeira solicitação de saque. Essa também é uma prática proibida. Se você quer garantir a comissão, mais vale você explicar passo a passo para a pessoa que ela precisa clicar no link, cumprir o cadastro para a indicação se tornar válida para você. Seguindo aqui na mesma linha, fazer cadastros não naturais apenas para cumprir critérios de FTDs. Então é o que eu já comentei antes, em alguns programas de afiliados, para você fazer a primeira solicitação de saque, você precisa indicar apostadores, um número mínimo de apostadores para liberar a função de saque. E normalmente o critério são os FTDs, ou seja, First Time Deposit. Ou seja, a partir do momento que o apostador faz o cadastro e realiza o primeiro depósito, ele passa a contar como um FTD. E os programas de afiliados normalmente exigem que tenha pelo menos 10 FTDs para liberar a função de saque. E aí o afiliado, para acelerar esse processo, acaba usando algumas práticas aí não naturais para aumentar o número de cadastros para conseguir cumprir esse critério. E quando a casa de aposta identifica isso, querendo ou não, vai cancelar as comissões e, na maioria dos casos, bloquear a conta de afiliado. Outra prática que é proibida pelos programas de afiliados de casa de aposta é divulgar na rede de pesquisa do Google, utilizando como palavra-chave o nome da casa de aposta, o nome da marca. Então, se você faz anúncios com tráfego pago na rede de pesquisa do Google, provavelmente você já usou essa estratégia de colocar o nome da marca, o nome do produto como palavra-chave. Dentro do mercado de apostas esportivas, essa prática é proibida e, em geral, os afiliados que fazem isso acabam tendo a conta bloqueada. E aqui as boas práticas para você evitar ter problemas com perda de comissões, bloqueio da conta e diversas outras dores de cabeça aí que os afiliados acabam enfrentando por não entender as regras. Primeiro, lê os termos e condições do programa de afiliados que você vai divulgar. Eu sei que o texto é enorme, ele normalmente é ambíguo, tem algumas regras que podem ser interpretadas de duas maneiras. Alguns casos não é claro, mas é importante você ler essas regras 1, 2, 3 vezes até ficar o mais claro possível. Só assim você vai poder fazer a divulgação tranquilamente, sabendo que você está seguindo as regras e não correndo nenhum risco de ter comissões canceladas ou conta de afiliado bloqueada. Outra boa prática é questionar o suporte ou entrar em contato com o atendimento do programa de afiliados. Se você leu as regras, os termos e condições e não entendeu uma parte, você simplesmente vai copiar aquela parte, enviar para o suporte e fazer mais perguntas para entender o que significa aquela regra na prática. Então, alguns programas de afiliados têm entendimentos diferentes do que é uma regra e outra, então vale a pena você mandar mensagem para o atendimento, para o suporte e perguntar o que significa aquela regra. Além disso, se você faz esse questionamento, querendo ou não, você tem uma prova de que foi o próprio atendimento do programa de afiliados que passou essa informação. Então guarda essa informação, tira um print para, se eventualmente tiver algum problema, você pelo menos tem um respaldo. Obviamente que isso não é garantia, tá? Porque o programa de afiliados ele sempre vai se precaver ou vai se defender ao seu lado, mas pelo menos você tem aí um respaldo mínimo. Outra boa prática é você construir uma audiência interessada em apostas, cassino e poker. E por que essa é uma boa prática? Bom, eu sou afiliado desde 2011 e de lá para cá eu já tive algumas experiências de programas de afiliados que mudaram a regra no meio do caminho, simplesmente encerraram o programa de afiliados ou
qualquer outra situação aí que pode acontecer. Quando você tem uma audiência interessada num produto ou numa categoria de produtos, fica muito mais fácil você migrar para outro programa de afiliados. Então, se você fala sobre apostas esportivas e divulga a casa de apostas Betano e do nada a Betano resolve bloquear sua conta ou encerrar o programa de afiliados, você pode simplesmente migrar para outro programa de afiliados, recomendar outro programa de afiliados e automaticamente você continua gerando renda. E essa, inclusive, é uma recomendação que eu passo para os alunos inscritos do canal também, que é nunca depender de apenas um programa de afiliados. Porque se a sua renda depende apenas desse programa de afiliados e ele resolve mudar as regras ou simplesmente resolve não pagar mais, você perdeu toda a sua renda. Mas se você tem uma audiência, seja ela onde for, se for no Instagram, canal do YouTube ou até mesmo num grupo do Telegram, você facilmente consegue mudar o produto que você recomenda e vai continuar gerando dinheiro com essa audiência. Essas são as boas práticas ou as práticas mais recomendadas dentro desse mercado. Então, como eu mostrei na parte inicial, o que não pode, agora completei com as boas práticas. Espero que tenha ajudado. Se você tiver qualquer dúvida sobre programas de afiliados dentro desse mercado ou outros mercados, é só deixar nos comentários e sempre que possível eu vou responder. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like para incentivar o canal e também se inscreve para receber notificações de novos conteúdos.